Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que, como sempre, traz muitas informações para vocês. É uma forma de vocês também tirarem as suas dúvidas e, para isso, basta mandar suas perguntas para nós e participar a partir de agora do nosso programa, que está recheado de informações. Vocês podem comunicar conosco através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. No primeiro bloco, hoje nós iremos receber o Dr. Cícero Augusto Zoli, que é dermatologista, e vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à pele, cabelo, unha. Vocês podem mandar suas perguntas a partir de agora, que ele está aqui à disposição de vocês para participar conosco desse programa de hoje. E nos próximos blocos nós iremos falar sobre nefrologia. Estará aqui conosco o Dr. Ricardo Borges e Silva, ele é nefrologista. E agora no mês de março nós comemoramos o Dia do Nefrologista e também o Dia Mundial do Rim. E é muito importante estar atento porque é uma doença muito grave e que pode ser prevenida. Mas para a gente começar nosso programa de hoje, eu gostaria de desejar boa noite para você, doutor. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Doutor Cícero é muito bacana quando ele vem, porque ele sabe de tudo, ele entende tudo e está sempre a posto para responder a pergunta de vocês aí de casa. Mas para a gente começar a nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre pele. As pessoas têm muitas dúvidas em relação à beleza, a aparência da pele, a saúde. A gente vai começar a falar então sobre a asepsia da pele. Como que deve ser o cuidado do dia a dia, como que as pessoas devem cuidar da pele para ter uma pele saudável? Andra, a pele ela tem que ser limpa e higienizada sem muitos segredos. Uma água mais fria, um sabonete que não seja muito abrasivo, uma espuma também não excessiva. A bucha só deveria ser usado em locais que realmente estão muito encardidos. A pele, a pessoa tem que imaginar que se ela fechar os olhos, a pele tem que ser macia e sedosa. O padrão que todo mundo fala, lisa que nem bumbum de nenê. Aquela pele macia e sedosa, ela não pode nem ter excessivamente oleosa, excessivamente suja e nem excessivamente seca, que essa secura pode ser por excesso da higienização. Então, quando a gente for limpar uma pele, tem que ser limpa com delicadeza, com um sabonete leve, com água mais fria, e se for o rosto, lavar basicamente com as mãos, nunca usar paninho, buchinha, achar que essa fricção poderia aumentar a circulação e com isso aumentar, aumentar o vício da pele. Isso não é verdade. Quando a gente faz uma higiene muito abrasiva, ou esfregada, ou com água quente, ou com muita bucha, a pele naquele momento que você enxaga vai ficar seca demais. E naquele momento vai vir uma resposta de dentro para fora, produzindo sebo para compensar. Então, o efeito rebote. Muitas vezes, as pessoas, antes de vir aquela oleosidade natural, já passam hidratante. Que às vezes você tem no comércio chamados hidratantes para pele oleosa. Isso não existe. Então, a pessoa tem que lavar com delicadeza, enxaguar, secar com delicadeza e esperar uns 15, 20 minutos para ver o que a pele vai pedir. Se a pele estiver ainda seca, aí sim passar um pouquinho hidratante. Se a pele não estiver seca, macia, não tem obrigação de passar nada. A não ser durante os dias o protetor solar, que ele vai hidratar a pele e vai filtrar os raios solares, que é o que vai penetrar e danificar, trazendo os infortúnios que são manchas, rugas e até os cânceres da pele. Então, a limpeza da pele é feita com delicadeza, com maciez e sem agressividade. Algumas pessoas têm dúvida se o sabonete usado para a limpeza do rosto e da pele do restante do corpo pode ser o mesmo produto. O que é indicado? Olha, se a pessoa não tem nenhum problema no rosto, não tem assim uma dermatite, um processo inflamatório, uma doença, se ela tiver uma pele normal, pode ser sim o sabonete do corpo, não tenha dúvida nenhuma. A única coisa que muda é a força na mão, é a fricção, que tem que ser usado com mais delicadeza. Às vezes, por exemplo, o tal do centro facial, nariz, testa, é mais oleoso do que as bordas. Então, a pessoa tem que dar um tratamento diferenciado. Então, às vezes, lavar a testa e o nariz mais vezes durante o dia
e menos vezes aqui na lateral. Mas o que muda é a força, é a fricção, mas nada impede de que seja usado um sabonete comum com delicadeza. Agora a gente está vendo as modas de alguns produtos que têm sido utilizados por muitas pessoas, como tônico facial, água termal. Por que isso pode trazer benefício ou não para as pessoas? Olha, a gente, quando fala assim de orientação geral, a gente parte do princípio que a pessoa não tem nenhuma doença de pele. Agora, existem alguns problemas de pele que você precisa lançar mão, às vezes, de alguns fatores para acalmar, para aliviar, para tonificar. Mas isso não é regra, isso é exceção. A maioria das pessoas não tem absolutamente sentido usar tônico. O tônico é um produto muito usado em todas as indústrias cosméticas, existe o tal de tônico. Mas se você for procurar a fisiologia, a patologia da pele, onde entra o tônico no dia a dia, não tem função nenhuma. Não tem, vai tonificar o quê? Ele vai friccionar. Isso não tem assim uma ajuda. Agora, a água termal que você citou, ela é um calmante. Então, para quem tem uma dermatite irritativa, uma rosácea, e que fica com aquela pele toda ardida, queimada, uma sensação de intolerância, aquilo pode ser um calmante. Mas também pode usar um calmante feito de chá de camomila. A pessoa pode fazer um chá de camomila em casa, deixar lá na geladeira, na parte de baixo, para ele resfriar, e fazer uma compressa com aquele chá de camomila que vai ser tão calmante quanto uma água termal de 100, cento e poucos reais. Então, assim, a indústria cosmética, atrás da procura da beleza que os pacientes sempre querem, então fica a fome com a vontade de comer. E aí entra uma indústria milionária, uma propaganda terrível para vender e tentar atingir o objetivo. Mas se a gente for seguir a técnica, a necessidade médica, a fisiopatologia, como é que a doença se instalou, como é que a doença está ocorrendo naquela pele, muito pouco desses cosméticos a gente vai usar. O certo, então, é que é possível ter uma pele saudável, bonita, com produtos básicos que nós podemos usar no dia a dia e com preços acessíveis. Sim, sim. A pessoa tem que ter a pele macia e sedosa. Para isso, ela vai usar um sabonete comum, uma água fria, uma delicadeza na higienização e usar um protetor solar. Qual protetor solar? Aquele que melhor convier a ela, com preço, cheiro. Tem produtos de 50 a 500. E ela, às vezes a gente vai dar um produto no consultório com a melhor das boas intenções. E muito embora, às vezes, aquele produto não se adequa àquela pessoa. Então, não existe aquela coisa dermatologicamente testada, é a garantia de um nome, de um grande laboratório. Tem que usar e observa. Se aquele produto deixou a pele macia, sedosa, que quando a pessoa sai um pouco ao sol, no dia a dia, na rotina, não fica vermelho, significa que ele está protegendo. Então, aquilo é bom para ela, ela pode usar. Não está trazendo muita oleosidade, continua, toca a vida. A questão do fator para a pele, tanto do corpo quanto do rosto, tem diferença? Não, o que faz a diferença é a profissão, a área, o tempo exposto da pessoa. Então depende do tipo de pele, se ela tem uma pele clara, um olho claro, se ela tem uma atividade que ela trabalha em área exposta o dia todo, todos os dias. Então você tem que lançar mão de um produto de potência acima de 30, 50, 60. Se ela tem uma pele muito oleosa, então você lança mão de um produto que ele seja um pouco menos oleoso. Aí você vai pôr os pingos nos is de acordo com a necessidade daquela pessoa. Isso é mais uma coisa que a gente fala desses kits de beleza, né? Você vai lá ter o kit não sei das quantas, que é tônico, hidratante, fortificante, protetor. E é o mesmo kit vendido em Patos, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso. Quer dizer, exposições diferentes, temperaturas diferentes. Tipos de pele diferentes. Eles põem lá de 30 a 40, de 40 a 50. Mas todas as pessoas de 40 vai ter o mesmo tipo de pele. Então, isso é meio que, né, não é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Então, a pessoa que tem uma exposição intensa, que trabalha em área exposta, em que tem a pele clara, que tem os olhos claros, essa pessoa tem que usar um protetor no mínimo de 30 ou 50, ou mais no rosto. Se puder usar em tudo, ótimo, mas no rosto, que é o cartão de visita. E não esquecer das áreas também descobertas, pescoço, colo, braço, se tiver de short ou de saia, as pernas. Tem que ser usado protetor 2 vezes ao dia, no mínimo. E se transpirar, porque o protetor vai perdendo o efeito.
E aí você tem que retocar, porque é como se não tivesse usado. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque a gente observa que as pessoas muitas vezes têm cuidado com a pele do rosto, e quando chega a mulher muito bonita, bem arrumada, a pele do rosto muito bonita, o colo geralmente é um colo manchado, mais enrugado. É importante lembrar para as pessoas que o cuidado tem que ser no corpo todo. Acontece que às vezes a pessoa até faz alguma coisa para o colo, para o pescoço, e ele não tem a mesma resposta do rosto. Isso acontece por conta de que todos nós tomamos sol no pescoço, na lateral do pescoço, no colo, desde criança. E nessa região, nós não temos a mesma oleosidade que o rosto. Então, a falta desse óleo, que muitas vezes incomoda, é o que dá a essa região uma danificação, um dano maior. Porque um dos melhores protetores que nós temos é o próprio sebo da pele. Em áreas menos oleosas, menos ensebadas, como o colo, e que fica tomando sol desde os 12, 13, 14, 15, 20 anos, quando a pessoa acordar, já foi. Então, muitas vezes a pessoa usa, sim, alguma coisa no colo, mas aquilo é um dano, é uma mancha, é uma ruga já instalada, acumulada desde os 10 anos de idade, que foi tomando um pouquinho por dia. Então, essa é a diferença que existe dessas regiões. Muitas mulheres, homens também, porque hoje os cuidados com a beleza, com a saúde, estão para todo mundo quer ficar bonito, ficam procurando cremes caríssimos para manter a pele esticadinha, bonitinha. E é claro que a gente cansado de falar aqui, o Dr. Cícero sempre lembrando vocês que o melhor anti-rugas que existe é o protetor solar. Hoje, teve, por coincidência, uma paciente de 21 anos no consultório. Se ela está vendo, ela vai dar risada. Ela teve várias queixas e ela falou assim, e eu também quero um creme anti-rugas. Bem novinha, já procurando. Minha filha, vou te fazer uma pergunta. O que deixa uma pessoa enrugada? Aí ela falou assim, o tempo e o sol. Pois é, o tempo não tem jeito de parar. Tem? Não. O sol é o protetor, então o melhor anti-ruga é o protetor. Então, isso é todo dia. Mas por que as pessoas pensam assim? Quando a pessoa não usa o tal dito anti-ruga, ela acha que ela está fazendo um pecado capital. Porque se ela não está fazendo, as amigas estão, a televisão fala, a revista fala, fala assim, eu vou ficar enrugada. Então, as pessoas novas, até 25, 26 anos, a melhor coisa que ela pode fazer por ela mesma é usar o protetor solar de rotina. E às vezes também usar o protetor solar não significa que essa pessoa está liberada para ir para a piscina, ficar lá o dia todo tomando sol. Se ela tiver uma necessidade de uma exposição intensa, ela tem que retocar esse protetor de 2 em 2 horas. Se ela tiver numa área coberta, que ela não esteja transpirando, basta usar pela manhã e depois do almoço. Então, o protetor não deve ser usado somente quando a pessoa achar que vai tomar sol. E o protetor não libera a pessoa para ficar o dia inteiro no sol. Então, essas duas verdades. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo. Vocês podem continuar participando aqui conosco, mandando suas perguntas, sugestões. Lembrando que todas as pessoas que participarem do programa conosco hoje vão concorrer ao fim do programa a um brinde especial da Lacqua di Fiore, que está com 20% de desconto em todo o seu estoque. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Lembrando que todos vocês que gostaram do assunto, querem mandar suas perguntas, suas sugestões, já podem ligar aqui para nós, para o telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Aqui comigo, o dermatologista, Dr. Cícero. Nós estamos falando sobre pele, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ligar aqui para a gente participar. Doutor, a gente estava falando a respeito da pele agora há pouco, dos cuidados que a gente tem que ter. Mas outras preocupações das mulheres, outra preocupação em relação à pele é a olheira. O senhor já me disse que não tem muita solução não, mas como que a gente dá essa notícia para o pessoal? Olha, é difícil. Olheira, a primeira coisa que tem que explicar para as pessoas, que aquele escurecimento que tem debaixo dos olhos é uma coisa genética. Isso tem a ver com o tipo de pele que a pessoa tem, e com o formato do rosto que a pessoa tem, até a formação da calota craniana dos ossos. Então você vai ter um olho um pouco mais esbugalhado, um pouco mais fundo, e esse acúmulo de pele que permite
expressão particular de cada pessoa, vai dar esse escurecimento. Então, o escurecimento é próprio disso e ela depende da espessura da pele e da quantidade de veias, da circulação correspondente a essa região. Então, essas duas coisas que vai determinar um dia mais escuro, um dia menos escuro, que é a circulação e a espessura. E isso, se a pessoa, às vezes, por exemplo, denota toda a expressão, a alegria, a tristeza, o cansaço, o sofrimento que aquela pessoa tem. Então, mais olho fundo, escuro, olho mais claro, tal. Então, onde a gente pode mexer nisso aí? Às vezes a gente pode mexer na espessura da pele. Pode dar algum remédio para afinar um pouquinho a pele. Isso a gente consegue dar um clareamento mais ou menos. Às vezes você pode fazer uma compressa fria, melhorar um pouco essa microcirculação local naqueles dias que está mais escuro. Então, isso tudo é possível mexer. Mas não tem assim um tratamento 100% curativo. Existem algumas tentativas de fazer umas esfoliações com laser, com os ácidos bem concentrados, para esfoliar, afinar, mas isso há um risco enorme de cicatriz. Então, a gente precisa ser muito criterioso na indicação de um processo desse, que às vezes você não pode oferecer a cura e às vezes você pode culminar com uma cicatriz pior do que antes. Então, é um negócio muito desagradável, tanto para o paciente, quanto para o médico que está em cima do muro, indicar ou não um procedimento mais agressivo. Então, é um tratamento meio delicado que tem que ter muito bem discutido com o paciente, para não enganá-lo e nem decepcioná-lo, achando que ele vai tratar durante o período e depois não tem a satisfação do que ele esperava. Bom, então eu vou emendar duas perguntas aí. O senhor primeiro disse da questão do cicatriz, né? Pode ficar cicatriz, não ficar tão agradável. E tem muitas pessoas que têm optado por fazer aquelas cirurgias para redução, para tirar mesmo a pele, faz uma cirurgia, Sim. Corta tanto a parte superior quanto a parte inferior. Isso é recomendável caso fique alguma cicatriz, porque é um corte, tem os pontos, como que isso pode ser resolvido? Então, esse procedimento cirúrgico, isso é feito pelo cirurgião plástico. Também, igual essa que eu acabei de te falar, essa relação médico-paciente precisa ser muito bem discutido entre o cirurgião, que ele vai avaliar aquela pessoa, que ele tem que ver, ele tem que indicar, se é o caso de uma cirurgia, porque se tiver um excesso de pele e ele conseguir diminuir um pouquinho essa pele, vai dar um clareamento. Mas precisa ver que grau de clareamento, porque se ele tirar muito a pele, a pessoa vai ficar com ectrópio, que é aquele defeitozinho nos cílios. Então, aí a questão não é só a cicatriz, porque a cicatriz ele dá conta de fazer uma cicatriz bem legal. O que tem que ver é se ela tem pele suficiente para ser removida e que não vai fazer falta essa pele, né? Mas se isso for bem indicado, é um resultado legal, é uma das possibilidades. Mas você pega, por exemplo, uma pessoa, uma adulta jovem, que não tem excesso de pele, como é que você vai indicar uma cirurgia? Então, isso tem que ser muito bem discutido na parte de medicamento com o dermatologista e na parte cirúrgica com o cirurgião plástico. E discutir bem o resultado para depois não se decepcionar, porque depois é difícil voltar atrás. Bom, aí, mais uma vez, voltando à questão das cicatrizes, tem algumas pessoas que esbarram, riscam a pele, ou tem algum tipo de corte. Algumas tendem a ficar com a cicatriz mais esbranquiçada, outras com a cicatriz mais escura. O que pode fazer para evitar aquela marca? Essa é uma pergunta muito legal, porque é comum as pessoas... mas eu fiz um cortezinho. Então, veja bem, a nossa pele ela tem uma capacidade de recuperação. Isso a pele machuca, ela cicatriza, ela faz o que tem que ser feito. Agora, tudo tem limite. Tem o limite da camada basal, que é a camada regenerativa da pele. É lá que está distribuído as célulazinhas que dá cor à pele, que são os melanócitos. Então, se esse machucado pode ser um machucado discreto, na ideia da paciente, pode ser um machucado cirúrgico, como uma cirurgia, uma queimadura, qualquer trauma que for feito na pele, e esse trauma, esse pequeno arranhão, essa mordida, qualquer coisa, que atingir essa camada basal, é certo que essa cor não vai ficar igual ao original. Ela pode ficar um pouco escura ou às vezes um pouco mais claro, dependendo do trauma, da profundidade e da onde ele machucou. Então, o que a gente fala é o seguinte, você tem que prevenir o trauma, porque depois que traumatizou, aquele dano
o que causou é irreversível. Então, machucou. Muitas vezes a pessoa acha que, mas eu machuquei tão pouquinho. E isso é no achado dela. Mas se a gente for investigar, aquilo atingiu a camada basal, Um danificou. trauma maior do que ela imaginou. Claro. E uma vez que o trauma ocorreu, o que ela pode fazer? Não deixar piorar, que seria um quadro de infecção. E o sol sobrepondo. Então, machucou. Seja pequeno, seja muito, lava direitinho, protege do sol, para deixar a natureza tomar conta daquilo sem intercorrências externas, que seria uma bactéria para dar infecção, aí o quadro se aprofunda, a cicatriz é pior. Ou o excesso de sol que vai bater numa pele recém-formada em cicatrização, que pode dar uma mancha onde antes não teria. Então, machucou, não importa o que ela achou, faça a limpeza com água, sabonete e faça uma proteção do sol. Começou a querer inflamar, latejar, melar, tem que procurar um médico, porque aí entra com antibiótico. Isso é o que está no alcance da gente. Outra coisa, para você ter uma pele mais resistente, para machucar menos, aí volta naquela primeira conversa. Pele macia, sedosa e hidratada. Se você tem uma folha seca e aperta a folha quebra toda. Você tem uma folha verde, macia, ela entorta, mas não quebra. Você tem uma pele macia, sedosa, ela tolera mais atrito. Então, mantenha a pele sempre hidratada, com os banhos rápidos, que você vai ter menos trauma, menos machucado e, consequentemente, menos cicatrização. Tá certo. Lembrando, gente, que todos vocês podem participar com a gente através do telefone, do WhatsApp. Lembrando que todas as pessoas que participarem vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore. E nós temos uma pergunta aqui, é da Gleide. Ela diz o seguinte: boa noite, doutor, meu filho tem 12 anos e a pele do rosto com algumas espinhas aparecendo. Qual o melhor sabonete para lavar o rosto dele? Agora com 12 anos, ele está começando a entrar na adolescência, é a fase de transformação de criança para a vida adulta. Os hormônios que vão fazer essa transformação vêm aqui na pele, fazer com que as glândulas produzam gordura, óleo, que vai para a superfície, vai entupir os poros, vão dar uns cravinhos. Esses cravos, às vezes, inflamam, dando a espinha interna, que vem a bactéria e dá o pus. Então, o quadro de espinha é o hormônio da adolescência e o tipo de pele vai determinar a gravidade. Se vai ter só óleo e cravo, ou se vai ter algumas espinhas internas e, às vezes, com pus e abscesso. Quando o médico avalia o rosto de um adolescente, ele vai observar essas coisas que eu disse. E uma outra coisa, ele vai classificar o grau e instituir o tratamento. Quando o tratamento, por exemplo, é só oleosidade e cravo, é lavar o rosto, que pode ser lavado, como a gente disse, com qualquer sabonete. Às vezes o que manda é a frequência, lavar esse rosto 2, 3, 4 vezes ao dia, mas sempre com água fria, com delicadeza, e às vezes lavar mais os pontos oleosos, que é a testa e o nariz. A zona do T, que o pessoal conhece. A zona conhece. do T. Então, lavar, a senhora tem que ficar de olho, porque os meninos às vezes lavam em excesso ou não lavam, mas lavar com delicadeza, de modo que lave, enxague no mesmo momento e não tenha aquela sensação de pele ressecada. E se daí 1 hora ou 2, está oleoso outra vez, lave mais um pouquinho, assim o que for preciso. E se começar a aparecer as lesões inflamadas, aí tem que ver e entrar com medicamento. Tem algumas pessoas que tomam até medicamento interno, né? Oral, medicamento oral. Depende da gravidade. Se tiver o grau de espinha com abscesso, com pus, aí tem que usar um medicamento interno. Tá certo. A Cristina agora está perguntando, ela é do bairro Sobradinho. Doutor, o que fazer para amenizar as manchas brancas ocorridas pela exposição ao sol? Olha, depende das manchas. Existem essas manchas, chama leucodermia solar, que são os confetinhos brancos que dá na lateral dos braços e às vezes na canela da mulherada. É uma mancha causada pela destruição do melanócito pelo efeito acumulado do sol. O que pode fazer? Várias coisas. Pode tentar uma cauterização em cima dessas manchas e observar como é que a tua pele vai reagir. Às vezes a gente consegue deixar uma manchinha menos clara do que a tua que você tem. E se às vezes você tiver um fundo de pele um pouco mais escuro, a gente tenta clarear e a evidência fica menos evidente. Mas isso é um tratamento que às vezes não tem um resultado muito satisfatório para o paciente. Hoje a gente trata a pele como um todo. Você trata a mancha branca, você trata a mancha escura, e aí no efeito geral dá um resultado legal. Fica as manchas brancas menos evidentes. Mas não é um tratamento pontual em cima de cada manchinha branca. Trata-se o braço todo. Aí você melhora
a textura da pele, o brilho da pele, clareia as manchinhas escuras e as brancas ficam menos evidentes. Tá certo. Agora a pergunta da Maria Badia, do bairro Jardim Paulistano. Ela diz o seguinte: as pernas estão manchando de branco, imagino que são mais ou menos a mesma pergunta. Sim. As pernas estão manchando de branco e coçando, deve procurar o dermatologista? Sim, lesão de pele, coceira, ardor, queimação é de responsabilidade do dermatologista, tem que procurar um dermatologista. Tá certo. Agora o Luiz Carlos, do bairro São José Operário, ele diz o seguinte: quando acaba o banho, chegou uma pergunta aqui nova. Quando acaba o banho, sinto o corpo pinicando. Tanto faz água quente ou fria. Tem algo que eu possa fazer para aliviar essa coceira? Esse pinicão, essa coceira depois do banho, pode ser por 2 motivos. Pode ser pela ação do banho, ou água quente ou fria, mas assim, muita bucha, muita espuma, a fricção, o atrito, às vezes leva a um ressecamento e pode pinicar depois do banho. Isso é uma coisa. Isso a gente trata com diminuir o atrito. O banho continua com o banho mais frio, mas mais rápido, só usa bucho onde realmente precisa e pouco sabonete. E com a toalha apalpe o corpo e depois passa um hidratante. Se isso não melhorar, é possível também que você tenha um outro tipo de coceira, chamada urticária colinérgica, que é um tipo de pinicão que acontece pelo atrito, pela ducha, pela força que exerce sobre a pele, e essa força libera uma substância que dá coceira. Essa tal urticária colinérgica também pode ser desencadeada quando a pessoa às vezes anda de bicicleta, o vento que bate seria igual à ducha, e aí libera um produto e dá coceira. A própria moto, né? Hoje em dia o pessoal anda muito de moto. De moto, também. bicicleta, aí a pele fica sensível ao mínimo atrito, e qualquer atrito, por menor que seja, uma gota de chuva, um vento de uma moto, uma bicicleta, aonde o vento vai batendo, vai liberando a substância e pinica. E se a pessoa coça, aí vai levantando os vergões. Se esse for o caso, aí precisa entrar com medicamentos. E se o teu caso for só o atrito do excesso de bucha e espuma, é só diminuir isso que com certeza vai melhorar os pinicões. Bom, para a gente finalizar, para tentar resolver esses problemas também, tem alguma diferença entre o óleo que as pessoas passam, o óleo hidratante ou o creme hidratante? Isso no popular vai do gosto do freguês. O que vai determinar a pele macia e sedosa é a qualidade do banho. É sempre mais rápido, mais frio, pouco bucha, pouco sabonete. Depois do banho, apalpa a pele e com a pele úmida passa o hidratante. Quem tolerar óleo, passa óleo. Quem tolera o creme, passa creme. Quem tolera loção, passa loção. Não vai fazer grandes diferenças. O importante é usar. E o importante é tomar banho correto. Aí, o que a pessoa gostar mais, ela usa. Usa um período, um mês e vê. Ah, minha pele está macia e sedosa. Ótimo, continua. Ah, não, ainda está seca. Muda e observa que a pele vai reagir melhor. Bom, qualquer dúvida, tentou as soluções aqui, o doutor Cícero passou para a gente hoje, não deu certo. Tem uma solução também que é procurar o senhor no Hospital Actual, tem de lá quantos dias na semana, quais horários? Não, e não só a mim, mas qualquer dermatologista da confiança do paciente, o importante é a gente procurar um médico da confiança que tem uma relação interessante. E qualquer dermatologista. Doença de pele, quem trata são os dermatologistas. Então, teve alguma alteração, alguma queixa, procura um dermatologista da sua confiança. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Espero contar com sua presença mais vezes. Eu que agradeço, Ayandra, essa oportunidade e poder oferecer alguma coisa às pessoas. Obrigado a você e aos nossos telespectadores. Obrigado. Tá certo, boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós iremos voltar com mais os próximos 2 blocos do nosso programa. Lembrando que estará aqui conosco o doutor Ricardo Borges e Silva, ele é nefrologista, vai falar sobre um tema muito importante que é os cuidados com os rins. E vocês que têm alguma dúvida, está passando por alguma situação, algum problema em casa, já podem participar conosco através do telefone, do WhatsApp. Lembrando que todas as pessoas que ligarem estarão concorrendo a um brinde da Lacqua di Fiore ao fim do nosso programa. Nós voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Saúde. Daqui a pouco nós iremos falar com o Dr. Ricardo Borges e Silva, que é nefrologista. Vai passar para a gente os cuidados que a gente deve ter com o rim, com a nossa saúde. Mas antes, a Flávia Faria traz um recado também muito especial, que merece todo o cuidado. E hoje ela vai falar sobre hérnia de disco. Flávia, traz esse recadinho para nós. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde, o Colchão Oriental J2000 novamente aqui no programa para falar para vocês sobre os benefícios desse colchão que é maravilhoso e traz qualidade de vida. Gente, o Colchão Oriental J2000, ele tem em sua composição os fios de carbono e eles servem para quê? Durante o dia e até a noite também, a gente tem situações de estresse, a gente vai acumulando cansaço, o nervosismo, o estresse e às vezes até mesmo o contato com a luz fluorescente, com o computador, com o celular, vai acumulando a eletricidade estática. Essa eletricidade é ruim para o nosso organismo, porque ela faz a gente dormir cansada, acordar cansada e não temos então uma noite de sono tranquila, quando a gente dorme, por exemplo, num colchão comum. Então o Colchão Oriental J2000 com os fios de carbono, ele vai reduzindo essa eletricidade estática enquanto a gente dorme. Isso não é legal? Enquanto você dorme, o Colchão Oriental J2000 trabalha por você, descansando o seu corpo, tirando o seu estresse, tirando essa eletricidade estática que acumula no nosso corpo durante o dia. Então você já acorda tranquilo, já descansado. Então ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso para você conhecer melhor esse produto que vai ajudar na sua qualidade de vida. E tem promoção. Você comprando o Colchão Oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Tá certo, obrigada Flávia pelas suas dicas e orientações. E lembrando que a Flávia volta na próxima semana com mais dicas do Colchão Oriental J2000. Bom, gente, agora como nós havíamos prometido, o Dr. Ricardo aqui com a gente. Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vindo. Doutor, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que requer muito cuidado, até porque muitas vezes falta orientação, falta informação para as pessoas. Na próxima semana nós vamos comemorar o Dia Mundial do Rim. O que significa essa data? Mais uma vez, boa noite. Essa data ela foi criada já há alguns anos e globalmente são feitos eventos para chamar a atenção para a doença renal, certo? Porque as pessoas às vezes têm uma visão errada, procura o atendimento, acha que doença renal é só quem faz hemodiálise e, na verdade, isso é só um estágio tardio da doença. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia desenvolve essas atividades aqui no Brasil, tentando chamar a atenção para a prevenção. O foco é prevenção de doença renal. Bom, nesse contexto, então, existe algum público que está mais propício a ter a doença renal, alguma faixa etária? O que determina que a pessoa tem ou não uma doença renal? Sim. Nesse caso específico desse ano, de 2016, o foco vai ser para a infância, certo? Porque desde a infância é preciso e é necessário proteger e cuidar dos rins. Mas os principais fatores de risco para a doença renal são os pacientes que apresentam mais de 60 anos, os diabéticos e os hipertensos. Esse é os grandes grupos de risco. E se a gente for pensar nesse grupo de risco aí, nós estamos falando num universo muito significativo de brasileiros. Nós temos cerca de 17 milhões de diabéticos, por volta de 20 milhões de hipertensos, e a população tem envelhecido, certo? E, por outro lado, nós temos várias doenças que também acometem as crianças e que também precisam de acompanhamento. E aí, quais seriam, então, essas doenças que podem acontecer em crianças, que podem trazer essas pessoas até a consequência de uma doença renal? Com relação à idade, as causas vão ser diferentes. Nos adultos, a principal causa de levar o paciente a precisar de um transplante renal ou de fazer a diálise peritoneal ou a hemodiálise, no Brasil é a hipertensão, seguida pelo diabetes e depois pelas nefrites. Já nas crianças, aí predominam as doenças genéticas e as más formações,
que pode ser o refluxo, as infecções urinárias de repetição, as displasias, as formações císticas. Muitas delas, às vezes, são até incompatíveis com a vida. Essa ocorrência de doença renal em crianças e adultos, qual que é a proporção para a faixa etária? Bem, isso vai depender do estágio da doença. Os trabalhos epidemiológicos, nesse sentido que você pergunta, no Brasil, eles são pobres, sabe? Do ponto de vista quantitativo, nós temos de pacientes dialíticos no Brasil entre 100 e 110 mil pessoas. Agora, nas classes mais brandas, que é a classe 1, 2, 3 e 4 da doença renal crônica, nós não temos trabalhos epidemiológicos tão certos, tão inequívocos no Brasil. Bom, e quais são os sintomas que a gente pode perceber no nosso dia a dia? Está acontecendo alguma situação ali diferente da nossa rotina? Como que eu posso perceber que aquele determinado sintoma é referente a uma doença renal? Muito boa pergunta. Muitas vezes o paciente ele procura num estágio muito tardio, e esse é o grande ponto. Então, se o paciente apresentou sangramento na urina, que é aquela urina mais cor de Coca-Cola, começou a apresentar urina com muita espuma, mais do que habitual, começou a chamar atenção, começou a ter o edema, que é o popular inchaço, cálculos renais, formando vários cálculos renais, uma pessoa que tinha uma pressão arterial controlada e por um motivo qualquer ele descontrolou essa pressão mesmo em uso dos medicamentos. Então, são indícios de que pode estar acontecendo uma alteração renal. Ele deve procurar o nefrologista para o acompanhamento. Não deixar para estágios avançados, onde muitas vezes fica se limitado. E é muito importante ter esse cuidado mesmo, doutor, porque muitas vezes as pessoas tendem a preocupar com outros órgãos e não dão a importância necessária para o rim, que pode, caso não seja tratada essa doença, pode levar à morte e consequências graves e sérias. Sim, e o acometimento ele é silencioso. Por exemplo, a hipertensão arterial ela vai levar ao acidente vascular encefálico, às síndromes coronarianas, o infarto agudo do miocárdio, a angina instável e a lesão renal. A lesão renal ela é silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa, eu não sinto nada. Então, ela questiona, mas eu não sentia nada. Na verdade, eu até cito que a doença renal, no caso a hipertensão, o diabetes, vai funcionando como um jato de água, como se fosse a enchente no barranco de um córrego. Então, à medida que vai passando e vai machucando, vai lesando, isso gradativamente. Então, a informação ela é muito importante nesse sentido. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre esse assunto, falando da sua importância, dos seus cuidados, prevenção também, como que você pode prevenir. E vocês podem continuar participando aqui conosco, mandando suas perguntas, sugestões, tirando as suas dúvidas aqui conosco, que afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. Basta participar com a gente pelo telefone, o 3821-4488, ou pelo WhatsApp 999474515, que nós estaremos aqui para responder todas as suas perguntas e tirar suas dúvidas. Nós voltamos daqui a pouco com mais um bloco do programa Mais Saúde. Estamos de volta com o último bloco do programa Mais Saúde, aqui comigo, para nós continuarmos nosso bate-papo aqui, o doutor Ricardo, que é nefrologista. Doutor, nós falamos aqui sobre a doença renal, os riscos da doença, mas é importante lembrar que alguns produtos podem causar a doença e de forma grave e forma séria. A gente lembra aqui para as pessoas que gostam de fazer academia, às vezes usa alguns produtos que podem trazer esses danos, como, por exemplo, as proteínas concentradas, reposição que eles fazem do sal e até os anabolizantes. Como que isso pode interferir na saúde da pessoa? Bem, na saúde como um todo, prejudicando de uma forma bem sistêmica. Especificamente nos rins, os anabolizantes especificamente, qual que é o problema? Não se sabe exatamente o que tem no anabolizante. E o que se já conhece, já tem vários relatos na literatura de nefrotoxicidade direta,
relatos, eu já acompanhei alguns casos de pacientes jovens evoluírem muito mal, com necessidade de diálise, com necessidade de terapia intensiva e de evoluir, inclusive, para óbito, com necrose de músculo, complicações realmente muito graves. Você citou também a respeito de proteínas, mais um problema. Muito disso vem de um mercado não muito bem fiscalizado. Então, não se sabe exatamente quais são os ingredientes desse produto e que proporção que eles estão ali. E isso leva a uma sobrecarga não só renal, mas hepática, muito significativa. Então, a recomendação é que as pessoas não façam isso. Quando o quiser fazer, que procure um profissional para que essas recomendações sejam feitas. Agora, em relação à alimentação, questão da quantidade de sal que a gente ingere na nossa alimentação, a questão de alguns alimentos mais ácidos, isso pode contribuir para a doença renal e também para a formação do cálculo da pedra, que as pessoas sentem muita dor, reclamam bastante? Sim. O cálculo renal é um momento em que as pessoas lembram do rim, né? Eu tenho problema renal porque eu tenho cálculo renal. Essa é apenas uma das doenças que acometem o rim, e uma das mais frequentes, inclusive. Os alimentos estão diretamente relacionados à formação do cálculo. E sempre que se forma um cálculo, o nefrologista ele deve ser procurado, porque o cálculo ele é a ponta do iceberg. O que significa isso? Algo está errado com esse organismo. Ou ele está sobrepeso, ou ele está obeso realmente, está tendo uma ingesta muito grande de ácido úrico, está tendo uma alimentação errada, está tomando pouca água, que é a grande maioria dos casos. Nós temos a vida moderna introduziu muitos alimentos ricos em oxalato, que são os fast foods de uma maneira geral, ketchup, maionese, os refrigerantes. E aí entra o sal que você comentou. Também está estreitamente relacionado à formação de cálculo, porque quando o indivíduo tem uma dieta rica em sódio, ele acaba também reabsorvendo no túbulo muito cálcio, e isso predispõe à formação do cálculo, o popular cálculo renal, que é a litíase renal. A questão do tabagismo, do álcool, pode ter alguma relação também? Sim, o rim ele sofre influência de hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis. Então, a progressão da doença renal crônica ela é um tratamento sistêmico, um tratamento global. Então, hábitos saudáveis são sempre bem-vindos. Então, a prática do exercício físico, e é intimamente relacionado, você perguntou, nós temos no Brasil hoje cerca de 50% de sobrepeso, e em torno de 17%, 20% de obesos. Então, os hábitos de vida, eles estão diretamente relacionados às doenças renais. Sim. Agora, quando a gente pensa em doença renal, a gente logo pensa, nossa, eu tenho que beber água para me evitar a doença renal. Isso é verdade? Qual seria o ideal de consumo de água por dia para a gente evitar uma doença? Lembrando, claro, como o senhor mesmo disse, outros fatores podem contribuir para a doença renal, mas a questão da água, as pessoas sempre lembram muito da importância de beber para evitar aí o cálculo, como o senhor disse, as doenças renais. Uma quantidade exata, a gente não consegue precisar, porque tem alguns fatores que interferem nisso, principalmente a temperatura local e a perda insensível durante a nossa respiração e durante a transpiração. Um parâmetro que a gente sempre orienta é a cor da urina. Se a urina está amarelo forte, amarelo escuro, significa que a urina está muito concentrada. Então, o paciente tem que aumentar a quantidade de líquidos. E quando eu falo líquidos, a água mesmo e os sucos naturais de preferência. E esses sucos artificiais, os refrigerantes, não são os recomendados. Então, é até uma orientação importante disso. O paciente ele associa a urina muito amarelada, com cheiro forte, à infecção. Pode até ser, mas o mais comum é que a urina simplesmente está muito concentrada. A pessoa precisa aumentar a ingesta de água. Para a gente entender mais ou menos, o recomendável é o que as pessoas preconizam mesmo aí, que serão os 2 litros de água por dia. Isso, numa média entre 2 litros e 2,5 litros. Numa média, mas levando em consideração essas ressalvas que eu fiz. O excesso de água pode trazer algum malefício ou não, só benefício?
No que se refere à doença renal crônica, ela tem estágios. O estágio 1 é o estágio mais leve. O estágio 5D, que a gente fala, que é o que precisa de terapia renal substitutiva, que é o transplante, a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Esses pacientes, e os que já estão na classe 4, uma fase mais avançada, eles devem ter uma certa restrição hídrica, porque o rim já não consegue colocar para fora o excesso de líquido. E isso vai acumular no organismo e sobrecarregar o coração, e isso pode levar ao que a gente fala de edema agudo de pulmão, e esse paciente ter uma complicação mais grave. Nas fases mais iniciais, essa ingesta de água ela é mais liberada. É um tratamento muito difícil, né? No que se refere aos pacientes que já estão necessitando da terapia renal substitutiva, aí sim, é um tratamento que ele é contínuo, né? E existe a opção da terapia renal substitutiva na forma de hemodiálise, diálise peritoneal, e existe a modalidade do transplante. Bom, agora a gente está falando a questão do tratamento, a gente já citou aqui a questão da hemodiálise, da diálise para quem tem um estado aí da doença renal mais avançado, mas existem outras formas de tratamento? Sim, existe o tratamento conservador, que a gente fala, que toca muito, novamente, na questão da prevenção. Então, por exemplo, as pessoas têm o hábito de ter a farmacinha em casa. Nessa farmacinha sempre há medicações que se tem que tomar cuidado. Anti-inflamatórios, principalmente, diclofenaco, naproxeno. São medicações nefrotóxicas, usadas em quantidades diárias, contínuas, uma dosagem mais prolongada. Evitar os contrastes usados em exames como tomografias, cateterismos, evitar uma dieta rica com excesso de proteína, com excesso de sal, como você havia comentado, ter um controle pressórico, um controle do diabetes rígido, adequado, ter hábitos de vida saudáveis. Tudo isso vai fazer com que a evolução da doença ela seja mais lenta ou que ela até se estabilize. Algumas pessoas, quando se sentem mais inchadas, elas costumam tomar remédios diuréticos. Isso faz bem? Como que é a relação desse medicamento com a doença renal? Olha, toda medicação ela tem o seu ônus e o bônus. Então, a pessoa não deve, principalmente diuréticos, ficar usando, muitas vezes por motivos estéticos até, as pessoas usam, a gente recebe isso no consultório, não é recomendado, existem vários efeitos colaterais, e os mais comuns é a queda do potássio, além de outros, de cãibras, o indivíduo pode até entrar numa desidratação e isso piorar, isso causar lesão renal, sim. Não só lesão renal, como outras alterações. Bom, agora a gente tem algumas perguntas aqui. A Rafaela, que está mandando a pergunta, ela é do centro. Ela disse o seguinte: eu tenho 21 anos e tenho usado anti-inflamatórios constantemente. Já tem um ano que ela está usando esse tipo de medicamento. Tem algum problema? Tem mais chances de ter cálculos renais, entre outras situações? Cálculo renal especificamente, não, mas não é recomendado usar anti-inflamatório desse jeito. Provavelmente você está num grupo de risco maior do que outras pessoas. O que se tem que fazer é procurar um diagnóstico correto e perguntar por que está sendo necessário usar essa medicação por tanto tempo. Tem que ver qual o diagnóstico para acertar a medicação. Não se pode ficar usando anti-inflamatório um tempo grande desse, não. Agora, ela não mandou aqui pra gente nem o nome, nem o bairro, mas ela disse o seguinte: boa noite. Gostaria de saber se os sucos detox realmente fazem bem para os rins. Olha, não tem evidência muito sólida disso, não. O chamado chá verde, ele tem sido muito disseminado. A princípio, malefícios não foram encontrados ainda. Mas, assim, volto a repetir, nada substitui a boa e velha água mesmo e os sucos naturais. Bom, acho que é importante a gente frisar aqui, resumindo todo esse nosso bate-papo com o Dr. Ricardo, que é nefrologista, que é um médico que realmente está aí para atender essa especialidade, que são as doenças renais, é a prevenção. Nada melhor do que a prevenção, do que os cuidados, porque a gente sabe que é uma doença muito grave, traz muitos transtornos
e que merece todo o cuidado, principalmente em relação a essa campanha que vai ter esse ano, que é voltada para as crianças, porque a gente sabe que cada vez mais a juventude está mais desligada com essa questão, bebe mais suco artificial, mais refrigerante, e esquece muitas vezes de beber a água, que é o que a gente precisa mesmo para manter o nosso corpo. E lembrando que você trabalha na Unipan, né, e vai ter uma ação muito legal justamente para tratar esse tema. Como que vai ser essa ação? Como que as pessoas podem participar? Sim, nós estamos programando aqui na cidade, em comemoração ao Dia Mundial do Rim, nós estamos programando para o sábado, dia 12, a partir das 8 horas da manhã, próximo à rodoviária, com atividades educativas, vão ser medida pressão arterial, vão estar efetuando a medida da circunferência abdominal das pessoas, e o foco realmente na prevenção, desde crianças até idosos, para saber que doença renal não é só quem faz hemodiálise, doença renal não é só quem tem cálculo. Doença renal é muito maior do que isso e nós precisamos estar atentos, até mesmo em termos de saúde pública, de prevenção. Prevenir é muito melhor do ponto de vista biológico e também do ponto de vista financeiro. Bom, uma última pergunta para a gente finalizar aqui. A pessoa tem retenção de líquido desde cedo, desde criança. Essa pessoa quer saber se tem algum exame que faz o diagnóstico e que detecta por que sofre deste problema? Olha, o exame clínico pelo nefrologista, principalmente, ele já é suficiente para saber se a pessoa está realmente retendo líquido ou não, através de um acompanhamento. O acompanhamento pelo peso, e existe um exame que chama impedancitometria, que diz se há ou não um excesso de água livre no corpo da pessoa, mas nada substitui o exame clínico seriado. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Fica aí também um convite para todas as pessoas participarem desse evento que vai ser realizado sábado, a partir das 8 horas, ali próximo à Lagoa Grande. E é muito importante porque lá você também vai tirar outras dúvidas, saber mais orientações e mais dicas, inclusive como essa última pergunta que nós recebemos aqui, que é importante, qualquer sintoma, qualquer situação, procurar um médico e fazer seu diagnóstico, né? Exatamente. Aí a gente aguarda quem puder participar, acho que vai ser de grande importância. Obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Espero também receber o senhor mais vezes aqui para a gente tirar mais dúvidas do pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade de passar isso. Acho que a informação é sempre importante. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas antes eu gostaria de agradecer a todos os parceiros do nosso programa hoje. Agradecendo aqui aos nossos parceiros, a Enigma, que me vestiu hoje, que trouxe todos esses acessórios para a gente aqui, fica na Rua General Osório. Bastante novidades agora, mudando a coleção de inverno, tem muita novidade lá, só vocês conferirem. Também gostaria de agradecer a Floricultura Apolo, que enfeitou nossos estúdios com esse belo arranjo aqui para nós. E também ao Salão Thiago Lima, que faz nosso make, o cabelo toda semana. Mandar um beijo muito especial para Simone, que me atendeu hoje. E nós vamos fazer agora o sorteio da Lacqua di Fiore, que está com um brinde da Lacqua di Fiore, que está com 20% de desconto em todo o seu estoque. E o brinde foi para a Cláudia, do bairro Abinera Afonso. Cláudia, parabéns por você. E nós contamos mais vezes com a participação de todos vocês. Obrigada por todos que participaram conosco hoje. Nós voltamos na próxima semana com muito mais informações e muito mais saúde. Boa noite para vocês. Doutor?